Volta ao Brasil a proposta do governo de dar reajuste linear de 5% a todos os servidores federais deve ter impacto de 12,6 bilhões de reais nas contas no ano que vem. A estimativa foi divulgada pela equipe econômica em entrevista nesta manhã, para detalhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. A Larissa Rodrigues acompanhou e tem as informações para a gente, né, Larissa? Bom dia, boa tarde já para você. Oi, boa tarde para você e para quem nos acompanha. É isso mesmo, agora há pouco então uma entrevista coletiva no Ministério da Economia, trazendo todos os detalhes do texto da LDO. A LDO que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para explicar para quem está em casa, todo ano até no dia 15 de abril, o governo precisa mandar para o Congresso Nacional essa LDO, que é a previsão do que será gasto então no ano que vem. Ainda uma previsão, já que no segundo semestre chega outro texto já mais formado com o que realmente será gasto, mas são alguns bilhões, né, do orçamento já separados para algumas áreas e isso é muito importante. Como você falava então, já uma previsão de 12 bilhões, mais ou menos 12 bilhões de reais para aumentos para arcar com o funcionalismo público. Já então prevendo caso esse aumento de 5% seja oficializado. Mas um detalhe importante, como esse montante de 12 bilhões já vai ser separado então para aumento, se o presidente Jair Bolsonaro resolver não dar esse aumento esse ano, o próximo governo, sendo ele ou um outro presidente, poderá sim contar com essa verba para ser usada com aumento ao funcionalismo público. Então a LDO traz todas as previsões orçamentárias do que o Brasil arrecada e do que o Brasil gasta, então, em seu orçamento na parte econômica aqui, nos investimentos do nosso país. Tem uma provisão, por exemplo, de 1.294 de salário mínimo. Será o salário mínimo a partir de 2023, essa é a previsão. Seria aí a pouco mais de R$80 só de aumento comparado com o salário mínimo desse ano, não tendo então aumento real para quem recebe um salário mínimo, ficando abaixo da inflação. Tem também previsão do pagamento de precatórios dentro daquele limite, a gente acompanhou muito a aprovação da PEC dos precatórios, então dentro daquele teto estabelecido, mas o montante em si dos precatórios, hoje o Ministério da Economia lembrou que vai ser definido só no dia 30 de abril, depois de algumas negociações, aí depois de repassar algumas regras, o Judiciário. Então tem toda essa previsão, prevê também que o Brasil em 2023 deve fechar novamente as contas em vermelho, que a inflação lá, o IPCA, deve ficar mais ou menos 3,3%, o que já seria bom, já que a previsão atual agora, né, teve essa revisão há poucos dias pelo Banco Central, já está acima de 7% a inflação. Lembrando então, esse texto foi encaminhado pelo Ministério da Economia para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional já recebeu esse valor e agora tem alguns passos que precisam andar dentro do Congresso. Primeiro, esse texto é analisado e votado na Comissão Mista de Orçamento. Lá tem um relator, conversei com alguns parlamentares agora há pouco, a expectativa é que o relator dessa LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deva ser um senador do MDB. Do MDB, então, deve ficar essa missão de aprovar essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois de aprovado pela comissão, como todo projeto de lei, vai para o plenário. E um detalhe importante, a LDO precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta entre deputados e senadores até o dia 17 de julho, senão não tem nenhum tipo de férias, nenhum tipo de parada de trabalhos lá no Congresso, por isso os parlamentares devem sim correr com essa aprovação. Eu volto com vocês. Valeu, Larissa, obrigado pelas informações. Priscila Yazbek já está aqui porque a gente está trabalhando ao longo desses últimos dias com uma informação bastante importante. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN tiveram aquele reajuste prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, o que acabou fazendo com que outras categorias, como a de servidores do Banco Central, anunciassem paralisações porque eles não teriam o mesmo reajuste. A Polícia Federal, por exemplo, pediu 16% a 20% de reajuste nas carreiras. Só que esse 5% de aumento anunciado pelo governo para todos os servidores também vale para a Polícia Federal. Ou seja, vão ser atendidos, mas num percentual muito menor do que eles queriam. Priscila Yazbek, teve reação forte da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal ainda na quinta-feira, que disseram que ficaram indignados com esse anúncio do governo, uma vez que tinha sido prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, Pri, como que a gente pode trabalhar essa informação, dado que de fato esse reajuste não aconteceu, e se há garantia também de que esse 5% de forma linear vai acontecer para todo mundo?
Pois é, essa coletiva acho que ainda vai repercutir bastante entre os servidores, essa coletiva que acabou de acontecer do Ministério da Economia, da equipe do Ministério da Economia, porque o Esteves Conago, que é o secretário do Tesouro, ele disse que não está decidido, que vai ter o reajuste de 5% e falou que não está decidido também se vai ser linear. Falou que está a cargo do presidente essa decisão e que o impacto é considerável. O que é o reajuste linear? É um reajuste para todas as carreiras. Quando ele diz que não está decidido se vai ser linear ou se vai ser por carreira, ele está dizendo que não está nada garantido por enquanto. O que eles fizeram foi colocar essa reserva de quase 12 bilhões de reais, de 11,7 bilhões de reais, prevista para o orçamento do ano que vem, o que prevê ali aquele aumento de 5% para todas as carreiras. E aí, não só os policiais federais, mas várias carreiras de servidores estão dizendo que eles vão continuar fazendo suas mobilizações porque eles não estão satisfeitos com esse aumento de 5%. Eles querem a reposição da inflação, que aí chega a cerca de 20% ou até mais de 20% se a gente considerar a inflação prevista para este ano. E é por isso que, durante a coletiva, vários jornalistas perguntaram se há risco de shutdown, ou seja, se há risco de paralisação da máquina pública, por dois fatores. Um, porque esses servidores eles estão parando as suas atividades e estão ameaçando aumentar, escalar essas mobilizações conforme esse reajuste não é garantido. E a segunda questão é de onde vem esse dinheiro? Então, esse reajuste de 5%, ele já consome um espaço no teto. Para que esse reajuste aumente ou seja dado mesmo esse reajuste de 5%, o governo está estudando tirar esse dinheiro de investimentos ou de cortes de verbas para ministérios. Então, os ministérios que já estão trabalhando com o custo mínimo podem ter mais dificuldades, inclusive, para operar, porque justamente eles vão precisar cobrir esses aumentos se essa história for adiante. Mas, por enquanto, o que o secretário do Tesouro disse na coletiva é que nada está decidido e que esse aumento pela inflação, de fato, é um risco, traz um risco para as contas públicas e é algo que tem que ser visto com bastante atenção. E daí eu queria só destacar aqui também que toda essa confusão e essa discussão, ela acontece isso em meio a uma discussão também importante sobre os gastos que estão por vir. Então, a gente vai mostrar aqui para o pessoal que, além desse gasto que a gente está falando aí, de aumento de 12 bi, que seriam só esses 5% de aumento, no projeto do orçamento, o governo alerta para essa cifra aqui, bilionária, quase trilionária, de 860 bilhões de reais quase, que são decisões judiciais que que têm um grande risco de serem perdidas pela União, ou seja, que correm um grande risco de virar precatórios. Então, lembrando que os precatórios são aquelas dívidas da União que a União perdeu e precisa pagar, que são devidas, então, seja para entes estaduais, para pessoas físicas ou para empresas. Desse valor todo, 533 bilhões de reais são só dívidas relacionadas a ICMS. As empresas, então, estão pedindo essa reposição de ICMS, elas estão conseguindo ganhar. É por isso que esse valor de 533 bilhões de reais é definido como a tese do século, porque seria muito dinheiro para os tributaristas. Só de Fundef tem mais de 132 bilhões de reais, que são aquelas dívidas que a União deve para os estados referentes ao Fundo de Educação Fundamental. E tem também esse aqui que chama atenção, essa dívida referente ao Campo de Marte, que é inclusive uma decisão do STF recente, que o STF decidiu que o Campo de Marte, que é um aeroporto que fica em São Paulo, pertence ao município de São Paulo e a União deveria pagar uma indenização. Então só esses 860 bi, eles podem ser acrescidos às dívidas de precatórios. A gente vai mostrar então como que está a situação dos precatórios para a gente lembrar que foi uma discussão que aconteceu o ano passado inteiro, porque os precatórios subiram muito nos últimos anos. Aqui são os precatórios e os RPVs. Então, eles subiram aqui, são 180% de aumento de 2015 para 2021. Então, isso aqui é já o que a União vai ter que pagar com certeza. E que o governo teve que empurrar quase metade desse gasto aqui de 2022, na verdade, né, a partir de agora, para o ano que vem, para conseguir acomodar o Auxílio Brasil. Então, só mostrando qual que é a evolução desses precatórios. E, além disso, tem aqueles outros valores que podem ser acrescidos ao orçamento. Então, resumindo, né, eu estava falando com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, ele ajudou a destrinchar esses gastos. Ele falou o seguinte, que o ministro Paulo Guedes, ele fala que os precatórios, eles são um meteoro. Mas o que a gente está vendo é que não é um meteoro. Estão evoluindo muito, mas o projeto de orçamento está mostrando que esses gastos, eles vão sendo aletados para a União. A questão é que a União vai tendo que acomodar essas despesas com reajustes, com emendas, e com isso esses gastos vão explodindo e sendo jogados para frente. E com o limite do teto de gastos ainda, né? Exatamente. Que ainda trava um pouco isso e por isso precisa tirar de outros lugares Deixa tudo engessado. Essenciais.